Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é em especial para você quem está pensando ou está entrando neste ramo dos salgados e que quer tirar aí os seus sonhos e projetos do papel e colocar em prática. Então bora lá que hoje eu vou mostrar para vocês tudo que você precisa comprar para iniciar neste ramo de salgados. Então bora lá para mais um vídeo aqui neste canal. Primeira coisa que você precisa definir, se você vai começar o seu negócio dentro de casa, na cozinha da sua casa, ou se você aí já tem condições de alugar um espaço para iniciar este projeto. Aí no caso, quem vai alugar, né, um espaço para iniciar esse projeto, o investimento é muito mais alto, tá, gente? Mas eu vou explicar tudo aí para vocês, para quem tá começando na cozinha de casa ou para quem vai alugar um espaço para iniciar. Certo, agora que você já sabe se você vai trabalhar em casa ou vai alugar um espaço para você trabalhar, você precisa definir aí também se você quer começar do zero, produzindo a sua massa, o seu recheio e você mesmo fazer os salgados. Ou também, gente, tem a opção de você comprar pronto, congelado de alguém para revender, tá? E aí você testar, ver como que vai funcionar, ver como que vai ser o seu público, aceitação, se o negócio vai virar, para depois, de fato, você começar a produzir o seu salgado do zero, né? Ou não, Isadora, eu quero, de fato, começar produzindo meu próprio salgados. Ok, aí eu vou te mostrar tudo que você precisa investir de início para você produzir o seu próprio salgado. Agora eu vou mostrar primeiro todos os equipamentos que você precisa para começar a produzir os seus salgados do zero. Aqui em cima da mesa eu separei todas as miudezas que você vai utilizar, né? Que são os utensílios que você precisa para começar a produção dos salgados. Depois eu vou explicar um por um. Já vou mostrar aqui para vocês os principais maquinários mais caros para você investir de início, tá? Então vamos lá, para você que vai produzir do zero seus salgados, primeira coisa que você precisa é de uma maceira. Essa daqui nossa é da marca MCI e ela tem 30 litros, tá? Nós batemos, né, diariamente até 40 quilos de massa, tá bom? Então, a nossa receita dá 40 quilos de massa por dia, tá bom? Então, essa é a nossa maceira, vou mostrar aqui pra vocês, ó, ela tem aqui esses pés que deixa, né, mais alta ela. Na hora que a gente vira o panelão, normalmente a gente utiliza uma cadeira aqui pra dar apoio, coloca a bandeja, e aí sim vira a panela dentro da bandeja. Isadora, eu estou iniciando agora, eu preciso de uma maceira de 30 quilos? Depende, tá? Depende como que você vai começar a sua estrutura. Para você que tá querendo alugar um espaço, vai ter uma loja física para vender os salgados, eu indico você comprar uma maceira maior. Se eu não me engano, gente, da Constomar que o máximo é 25 quilos, eu acho, não tenho certeza, eu acho que é isso, gente. A nossa é de 30, eu acho que a média do mercado aí é 25 quilos que vocês encontram maior. Então, se você quer iniciar com loja física, eu já sugiro para você uma maceira maior, porque o seu volume de vendas vai ser maior, tá bom? Agora, para você que está iniciando dentro de casa, você pode sim começar com uma menor. Na maioria das vezes, quem está começando em casa não tem uma grana para investir, né, tão pesado para iniciar. Então você pode investir em uma maceira menor. Eu não sei, gente, se é de 3 litros, 5 litros a menor, não me recordo agora, mas existe sim as menores que você consegue utilizar até mesmo na boca do fogão, né? Então você pode dar uma pesquisada aí nessas menores para você iniciar. E aos poucos, conforme a sua empresa for crescendo, você pode ir evoluindo. Mas se você tiver condições de investir em uma maior, já invista, tá? De repente, Isadora, 25 litros é muita coisa para mim iniciar dentro de casa. Não, vou querer uma um pouco menor, mas também não precisa ser tão pequenininha assim. Então você vai ali no meio termo. Ok? Então esse é o primeiro passo. Próximo equipamento que eu tenho aqui é a modeladora de coxinha. Eu tenho também a empanadeira, mas para quem tá iniciando, gente, não é
obrigatoriamente essencial a empanadeira, tá? A empanadeira eu vim ter ela em 2025, no início do ano passado. Faz um ano que a gente comprou esses dois equipamentos. Antes a gente empanava na mão. Então é possível primeiro você adquirir uma modeladora, porque é necessário, e depois, mais pra frente, você comprar aí uma empanadeira. Ah, Isadora, mas eu vou começar com a loja física, eu vou começar já gigante, então aí você tem dinheiro para investir, já compra a sua empanadeira. Mas não é necessário neste primeiro momento, tá bom? Só a modeladora já vai te ajudar e muito. Maceira e modeladora já é o necessário para quem está iniciando. Isadora, eu vi que a sua modeladora é da Constomac 8.5. Precisa ser a 8.5? Não, gente. E nem precisa ser exatamente da Constomac. É aquela que vai caber dentro do seu orçamento, tá bom? Eu sempre falo aqui, gente, eu utilizo os equipamentos da Constomac, eu gosto, nunca tive problemas com eles. Já tivemos sim que trocar algumas peças, mas o suporte deles foi de excelente qualidade, sempre fomos muito bem atendidos, mas eu não gosto de ficar empurrando um produto para quem de repente não tem condições financeiras para adquirir um produto desse. Para mim levou um tempo para mim conseguir adquirir um produto deste. Então eu acredito que nem todo mundo consiga começar com este equipamento. De repente o seu orçamento aí, Isadora, eu posso comprar, investir até 5 mil reais em uma modeladora. É isso. Você vai procurar modeladoras que caibam dentro do seu orçamento neste início. Agora, você que vai começar com uma loja física, aí eu já te aconselho, gente, comprar um equipamento de mais qualidade, tá bom? Mais potência, porque você vai ter ali um giro de venda maior e você vai precisar sim de equipamentos que te ajudam a ser mais ágeis, tá? Você não pode ficar perdendo muito tempo durante a produção, você tem que focar na venda do produto. Então equipamentos assim mais potentes vai te ajudar muito. Agora você que está começando em casa, quem começa em casa, gente, às vezes leva um pouco para pegar no tranco, né? Demora, assim, para você conquistar clientes, porque você não tá na rua, né? As pessoas não estão passando na calçada da sua loja, que nem, por exemplo, você tá no centro de uma cidade e você passar e entrar naquela loja para comer coxinha. Não, você está dentro de casa, você está mais escondido. Então, é diferente, tá, gente? Isso que eu quero explicar para vocês, a diferença do salgadeiro que está começando dentro de casa e o salgadeiro que tem loja física. A do loja física sempre vai vender mais, porque você está na rua, você está à mostra para todo mundo. Então qualquer um que passe em frente pode entrar e comprar. Agora você que está dentro de casa, você vai ter que investir mais em estar presente no Instagram, divulgar a sua loja, estar dentro da plataforma do iFood para ser visto, para ser conhecido. Então é diferente, tá bom, gente? Você está começando de dentro de casa, o seu recurso é menor, invista naquele que você tem condições hoje. Conforme o negócio começar a virar, mais pra frente, né, você vai juntando dinheiro e mais pra frente você troca o seu equipamento. Eu sempre dou exemplo aqui, gente, de mim mesma, tá? Isadora, meu sonho é ter uma BMW, mas hoje eu ainda não tenho condições de comprar esta BMW. Então hoje eu ando com o carro que eu tenho condições de pagar todo mês financeiramente, mas eu trabalho pensando naquela BMW. Então aos poucos eu vou subindo os degraus. Então eu já saí de um carro usado de 10 anos para um carro zero. Agora eu posso pular para um pouco de uma categoria, de uma marca um pouco melhor, e assim eu vou indo até chegar naquela que de fato eu sonho. É exatamente na máquina. De repente você vai começar com uma máquina que custa 5 mil reais, depois de um ano você consegue investir em uma de 10 mil, ainda não deu, Isadora, para mim chegar na de 15, tá? Vou esperar mais um pouco, juntar mais um pouco de dinheiro e comprar aquela que de fato eu sonho, idealizo
pro meu negócio, que vai me ajudar também, né, gente? É a questão da máquina, é a questão da potência dela, né? Você tem que pensar ali na potência, quantos mil salgados ela faz por hora, a agilidade que ela vai trazer aí dentro do seu negócio. A empanadeira, como eu expliquei, não é necessário neste primeiro momento, a não ser que você vai ter aí uma loja física, aí sim você tiver o dinheiro para investir, compre, porque vai te ajudar, tá, gente? Que aí você vai ter uma produção diária e aí isso daqui vai te ajudar. Mas dentro de casa não é necessário no primeiro momento. Depois, com o tempo, Isadora, mas hoje você trabalha dentro de casa. Sim, gente, eu trabalho dentro de casa. Mas a realidade é outra. Já estou há alguns anos, né? A empresa já existe desde 2019. O nosso foco é a venda de salgados para buffet infantil. Então, é diferente de quem está começando hoje para começar a vender no delivery. A demanda é diferente. Próximo investimento importante é o freezer. Para quem está iniciando em casa, eu indico um freezer grande, no mínimo um grande, de 534 litros. Esse daqui nosso é da marca Consul, tá bom? Marca Consul, gente, eu acredito que ela é a melhor, assim, em relação a freezer e geladeira. Eu só não gosto muito do designer da Consul para geladeira, mas em relação à qualidade, dura-se uma vida, tá? É muito bom, esses freezers, eles são antigos e eles estão ótimos. Só está com muito gelo, né, no caso. Mas deixa eu explicar para vocês a importância de ser um freezer de 534 litros. Qual seria a ideia? De um lado, você vai empilhar os salgados que você está produzindo e do outro lado, você vai armazenar os salgados que você está produzindo. Este freezer aqui, gente, ele cabe 11.200 salgados organizados da maneira como vocês estão vendo que tá aqui os meus salgados, tá bom? Agora, caso você vai começar com a loja física, o ideal é ter no mínimo um freezer para congelar os salgados e um freezer para armazenar, tá bom? Até porque você precisa ter ali no seu delivery, né? Toda hora você fica abrindo a porta. Então, demora mais para o seu salgado congelar. Então, para quem vai fazer a loja física aí, o ideal é ter um só para congelar, porque daí não fica aquela abrição de porta, e outro onde você vai armazenar eles dentro do outro freezer. Estou tentando fazer desta maneira, dando sempre duas opções para quem está abrindo a sua loja, né, física, e para quem está trabalhando dentro de casa, tá bom, gente? Estou sempre fazendo essas duas comparações, porque como eu expliquei para vocês, quem começa dentro de casa vai levar um tempo ainda para o negócio crescer. Agora, quem está na rua está sendo visto todos os dias, a rotatividade de vendas é muito maior, então ele precisa de mais equipamentos para ajudar ele no dia a dia, ok? Isadora, eu vi aí que você tem um fogão industrial. Precisa de um fogão mesmo industrial ou um fogão simples? A resposta vai ser depende. Aqui nós utilizamos o fogão para cozinhar o frango e para fazer a misturinha que vai ao frango, tá bom? Que é o famoso aí bechamel, tem gente que chama de bechamel, aqui a gente fala misturinha, ok? Então a gente só utiliza para essas duas finalidades. Tem gente que cozinha o frango na própria maceira. Coloca o frango lá, né, na panelona da maceira, liga o fogo e deixa cozinhando. Aqui pra gente não dá pra fazer isso porque a gente utiliza a maceira pra fazer a massa. Isso acaba, assim, questão de tempo, né, gente? Então, enquanto o frango tá ali no fogão, a gente tá fazendo massa na maceira. Mas tem gente que utiliza a maceira mesmo para fazer cozinhar o seu frango. E tá tudo certo, também pode, tá, gente? Aqui nós colocamos na panela de pressão. Tem gente que já compra o frango desfiado, né? O filé do peito lá desfiado. Então, nem utiliza fogão para isso. Então, depende do perfil do salgadeiro, como ele vai querer trabalhar. Agora, já em relação ao bechamel, gente, eu não sei se dá para fazer sem fogão, né? Se dá para fazer só a misturinha mesmo à mão. Eu acho que é possível também. Tem gente que compra pronto, né? Esse bechamel, já compra ele pronto, mas aqui a gente utiliza para fazer no fogão, tá bom? Então você precisa analisar aí a sua receita
e como você vai querer trabalhar. Se você for cozinhar o filé do peito do frango no fogão e fazer o bechamel, você vai precisar de um fogão. Precisa ser industrial igual o nosso, de 4 bocas? Não, não precisa. Pode ser um fogão simples ou até mesmo um fogão industrial menorzinho de 2 bocas já é o suficiente. É que esses de industrial, a boca deles é maior, né? Então é mais rápido ali o processo para esquentar. Já o de casa, o fogão de casa, a boca é um pouco menor, vai demorar mais. Mas aí é o critério de cada um, o seu perfil de salgadeiro. Outro equipamento que você vai precisar é de uma geladeira, tá? Aqui nós temos essa geladeira, como que se diz? Expositor, né, gente? Eu acho que é assim que fala, expositor. E como vocês podem ver, a gente guarda muita coisa. Para você que está começando em casa, você não precisa de uma geladeira deste tamanho. Você pode compartilhar com a geladeira da sua família. Vai ficar mais apertado, gente, se você de repente tem o costume aí de comprar, né, as coisas da sua família para um mês, você vai ter que mudar isso, porque ocupa, sim, muito espaço, ó. Peça de mussarela, muitas vezes você tem que comprar a peça, porque não compensa você ficar comprando tudo picado. Se você vai ter o delivery, você precisa ter espaço para armazenar refrigerante. Quando você abre algum produto, você tem que guardar ele novamente, né? Ó, aqui tá o doce de leite, esse daqui é o nosso ligante. Então, você precisa de espaço para armazenar tudo isso. Se você vai começar dentro de casa, você vai ter que organizar muito bem aí com as coisas da sua casa, ou separar, comprar uma geladeira somente para a empresa e deixar a sua para sua casa. Agora, para você que vai abrir a loja, aí no caso você vai ter que separar, né? Ter uma expositora para o delivery, que vai ficar na frente da loja, para o cliente ver o que tem de refrigerantes, né? De bebidas, e uma dentro da parte de produção para você armazenar mussarela, tudo que precisa armazenar aí em relação a produção dos salgados. Um outro detalhe que eu me esqueci de falar, gente, também é em relação ao frango. É importante você também deixar um cantinho reservado para guardar o frango congelado, principalmente para você aí que vai ter loja física, tá? Aqui é uma questão, quando os freezers estão todos lotados, chega frango da Aurora e a gente não tem onde armazenar, tem que dar um jeito, reorganizar todo o freezer, procurar algum buraquinho ali para encaixar os quilos de frango. E para você que está trabalhando em casa, a mesma coisa. Às vezes você vai compartilhar a geladeira da sua casa, você tem que ficar atenta a isso, tá? Que às vezes a parte do freezer ali, né, ela é menorzinha. E aí você compra frango congelado, tem que ter espaço lá para guardar este frango, ou você pode deixar para comprar de fato no dia que você vai produzir aí a coxinha. Outro equipamento que você precisa comprar é a mesa, para você colocar a modeladora para você trabalhar, né? Aqui no meu caso tá modeladora e empanadeira, depende do que você vai investir. Caso seja só a modeladora, vai ser uma mesa menor. Caso não, essa daqui, minha, tem 2 metros de comprimento. Essa mesa é muito boa, gente, por conta dessa questão de conseguir guardar bastante coisa. Porém, aqui os equipamentos, eles são bem pesados, né? Então, a gente não se atentou a esse detalhe que aqui em cima desse tampão só aguentava até 100 quilos. E a modeladora é muito pesada, então deu aqui, ó, uma afundada nessa mesa, tá? E outro detalhe, nós estamos pensando em mandar fazer uma mesa de 2 metros, só que separada, para não precisar ficar arrastando a modeladora, porque isso daqui é muito pesado. E normalmente são as meninas, são mulheres quem estão trabalhando aqui na questão da produção dos salgados. E aí fica muito pesado para elas ficarem arrastando para lá e para cá, para até chegar aqui, né, ó, na empanadeira, por exemplo, fica muito pesado para elas. Então, a gente vai fazer essa mesa de uma forma diferente, tá? Vai continuar sendo 2 metros, só que a mesa da modeladora, se eu não me engano, vai ter 1,40 m e a mesa da empanadeira vai ter 60. É algo assim. E em relação à altura, que também já me perguntaram, a altura dessa daqui é de 80 centímetros, ela tem rodinha, tá bom? Então, do chão até aqui em cima, ela tem 80 centímetros. Fica alto, pra mim, pra dona Valquíria, fica alto pra colocar o recheio aqui.
Para a Andresa e para o Danilo, que a Andresa que trabalha aqui conosco de vez em quando, ela é freelance, até que fica ok, tá? Mas na próxima mesa que a gente for mandar fazer, que o ideal seria a gente fazer uma altura de até 70 centímetros, já com rodinhas. Então, provavelmente, a gente vai fazer esse reajuste aí mais pra frente da questão da mesa. Mas, enfim, você precisa da mesa para apoiar a modeladora, né? Esses equipamentos. E você precisa também de uma mesa para você esticar a massa. Aqui a gente tem duas mesas, né? A gente estica aí os 40 quilos de massa nas duas mesas e aí rapidinho esfria, porque a gente passa o rolo, a espessura da massa fica mais fina, né? Porque tem bastante mesa para esticar a massa, ela fica mais fina, então esfria rapidinho. Mas você precisa sim de um apoio de mesa, seja para esfriar a massa ou seja para você cortar alimentos, né? Para cortar peça de mussarela, por exemplo, para você conseguir aí fazer todos os processos, né? Da preparação de recheio. Isadora, eu vi que você tem um ultra congelador aí no fundo. É necessário de início para mim começar? Não, não é necessário, tá, gente? É um equipamento muito bom, agiliza muito o processo de congelamento e dá mais qualidade para o seu produto, mas não é necessário de início. Até porque é um equipamento muito caro para você investir de início, tá? Esse daqui a gente investiu em 2024. E foi um processo, tá, gente? Ó, a gente comprou a empresa em 2020 e levou 4 anos pra gente conseguir. Foi uma questão mesmo de necessidade, porque a gente já não tinha mais onde colocar freezers aqui dentro. A gente precisava de mais freezers para conseguir congelar e armazenar os salgados. E aí a gente entendeu que a gente precisava de um equipamento só que congelasse em menos horas, né? Dentro de um freezer convencional, horizontal aqui, os salgados vão congelar em média, gente, de 20 a 24 horas, tá? Já no ultra congelador, eu levo em média 2 horas e meia para congelar a mesma quantidade de salgado, tá bom? Então, não é necessário de início, mas depois, com o tempo, se você puder fazer esse investimento, vale a pena. Agora eu quero mostrar para vocês as miudezas que a gente utiliza aqui no dia a dia, para que cada uma delas servem para nos ajudar. Separei aqui primeiro para mostrar para vocês uma faca e uma tábua. A tábua, gente, eu utilizo mais aqui quando a gente vai fazer a limpeza do frango, tá bom? E a faca, ela é utilizada quanto para a limpeza do frango, quanto para cortar as peças de mussarela, de presunto, de queijos, enfim, né? Então, é para esta utilidade esses equipamentos. Tesoura, toda a cozinha tem que ter tesoura, gente. Aqui nós temos duas, porque toda hora alguém tá precisando de uma tesoura. E às vezes a gente até perde, né? Porque um pega para cortar não sei o que, esquece lá. Depois o outro pega para cortar alguma coisa, esquece do outro lado. Quando vai ver, de 2 tesouras não tem nenhuma. Sai todo mundo caçando tesouras. Então, tesoura utiliza muito. Próximo item. Triturador, processador. Aqui a gente tem um modelo que ele é profissional, tá? Ele é de 6 litros da marca Spolo. Deixa eu mostrar aqui dentro para vocês. Não precisa ser um profissional para você que está começando em casa aí. Aqueles modelos mais simples que é utilizado para dona de casa, gente, já vai ser o suficiente aí, vai te ajudar, tá? Não precisa ser um profissional, o investimento desse é alto, se eu não me engano é mais de R$2.000 um equipamento deste. Agora, para você que está abrindo loja física, aí sim a sua demanda é maior, o ideal é você investir em um equipamento profissional. Próximo item aqui, gente, bacia. Isso daqui a gente utiliza muito. No meu caso, eu utilizo uma maior zona, né? Mas para você que tá começando em casa, uma dessas daqui já é o suficiente. Sabe quando você tritura o recheio e precisa jogar em alguma bacia para misturar muito bem esse recheio? Principalmente quando é presunto e queijo, calabresa com queijo, milho com queijo. Você precisa de espaço para mexer muito bem esse recheio, né? Então, o ideal é ter uma bacia aí para te auxiliar. Depois, gente, deixa eu pegar aqui.
O balde. Este balde em específico, ele é medidor, tá vendo? Ele vai até 8 litros. A gente utiliza esse balde para o Danilo medir a quantidade de água que vai na masseira para fazer a massa. Então, você precisa de algum copo medidor, né? Aqui a gente utiliza esse balde especificamente porque é bastante água que vai. Então, é mais fácil um baldão desse, né? Agora, caso você vai fazer menos massa, um copo medidor só para você garantir ali que a receita vai X litros de água. Então, você vai medindo certinho para colocar na masseira. Próximo item, peguei aqui uma panela. A panela aqui a gente utiliza para fazer a misturinha, tá bom? Ah, lembrei também, gente, para que nós utilizamos o fogão para ferver a água que vai no quibe para hidratar, né? A gente utiliza essa panela também para ferver a água. Então, é sempre bom ter uma panela aí. Outro investimento é a panela de pressão. Aqui no nosso caso, esta é de 20 litros. Para você que está começando em casa, pode utilizar, né, a panela da sua casa mesmo de início, ou de repente você vai utilizar a masseira para cozinhar o frango também, não tem problema. Você que vai decidir aí como que você vai fazer o seu frango, ou se você vai comprar desfiado, e aí você nem precisa de panela de pressão, nem vai utilizar a masseira. Mas só mostrando aí para vocês que aqui a gente também tem essa panela de 20 litros e mais duas menores, que são aquelas duas que a gente deixa de reserva quando a gente vai fazer coxinha, produção de coxinha em dobro, aí a gente utiliza as 3 panelas. Peguei também, gente, um caneco, porque a gente utiliza bastante caneco aqui, quanto para ferver água, para pegar farinha de rosca. Então, é sempre bom ter um caneco aí, né? Porque aqui a gente usa diariamente, usa bastante, principalmente para pegar farinha de rosca do balde, fica mais fácil, né? Enche aqui o caneco e pega a farinha de rosca para facilitar, não precisa enfiar a mão lá dentro do balde de farinha de rosca. Um escorredor. Para que o escorredor aqui, gente? Quanto para escorrer o frango, para escorrer milho, quando abre a lata de milho, coloca para escorrer. Você também pode utilizar para empanar. Quem não vai comprar uma empanadeira, né, investir na empanadeira, você pode pegar para empanar. Joga os salgados aqui, coloca na água, né, ó, de repente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Você pode utilizar uma bacia e utiliza a peneira para tirar o excesso da água do salgado e jogar o salgado na farinha de rosca. Então, é muito útil esses escorredores. Aproveitando que a gente está falando aí de empanamento, peguei aqui também uma peneira, né? Onde a gente vai, de repente, colocar o salgado aqui com o excesso de farinha de rosca, peneirar para jogar na bandeja depois. Então, uma peneira aí é importante na cozinha. Depois, eu até me esqueci da balança. A balança é extremamente importante. Essa baratinha de 20 reais já é o suficiente, gente. Já vai conseguir te ajudar aí no dia a dia, tá bom? Então, uma balancinha aí para você pesar todos os ingredientes que vai na sua receita. Depois eu separei aqui talheres, como que eu posso dizer, gente? Utensílios mesmo, né? Que vai te auxiliar aí. Esta daqui, eu não sei o material em específico, mas esse material é muito bom. Vocês podem ver, a gente tem a espátula, a colher e o rolo também deste material. Isso daqui a gente utiliza muito, gente. Tudo que vai na masseira, precisa refogar, vai lá e dá uma mexida, né? Coloca o óleo, o alho e dá uma mexida. Para preparar ali a misturinha da coxinha, tudo utiliza uma colher. Essa daqui em específico, para raspar alguma coisa, né? Ela é bem mais fácil, ela é de silicone e puxa bastante, né? Pega bem, que nem, por exemplo, o balde de doce de leite. Sempre fica muito doce de leite no balde, então você vem com ela raspando e tira bastante doce de leite ainda. Então, é importante ter dessas de silicone aqui, que tira tudo.
Espátula, nós temos duas aqui e as duas a gente utiliza bastante, tá bom? Então essa daqui normalmente fica mais com o Danilo, que ele utiliza ali na masseira para mexer na massa. Essa daqui a gente já utiliza para cortar a massa quando ela já esfriou aqui na mesa. A gente vem cortando com ela, depois faz toda a raspagem da mesa para tirar o excesso de massa grudada. A gente raspa com ela, a gente utiliza bastante as duas. O rolo, gente, eu sei que nem todo mundo utiliza, né? Muita gente utiliza só essa espátula aqui para abrir a massa, mas o rolo ajuda muito. O pessoal já me pediu o link deste rolo, mas, gente, eu não encontro nas redes sociais aí, Mercado Livre, Shopee, deste rolo, porque ele é bem grande, tá, gente? É um rolo muito bom, o material dele é muito bom, né? E ele é grande, comprido. E facilita muito na hora de esticar a massa na mesa. Ajuda bastante. Por isso que eu falo pra vocês que a massa esfria rápido, porque ele abre muito bem com o rolo e aí a espessura da massa fica mais fina. Ajuda bastante, né? Mais rápido ali pra esfriar. Outra coisa muito importante, isso daqui, ó. O que é isso daqui, Isadora? É um coador de óleo, gente. Quando você fritar os seus salgados, né, e depois de um tempo precisar descartar o seu óleo usado, você precisa de um coador de inox para coar o óleo sujo, tá bom? Então, coloca na sua lista aí para você não esquecer. Não pode ser dessas daqui, ó, por exemplo, peneira de plástico, porque derrete, tá? Tem que ser desses de inox, que dá certinho. Como vocês podem ver, o furinho desse daqui é bem pequenininho. Então, não passa sujeira, só vai coar mesmo o óleo. Esta outra bandeja que eu deixei aqui, essa daqui em específico, eu estou utilizando para colocar açúcar com canela para coar os churros, tá? Então, como que eu faço, gente? Já deixo pronto aqui o açúcar com a canela. Tenho um escorredor desse daqui de arroz, que é fininho, que vocês podem ver que é diferente, tá? Ó, deixa eu pegar o outro aqui. É diferente, este modelo para este daqui. Esse daqui eu paguei R$4, gente. E aí eu jogo os churros aqui dentro do escorredor e venho com essa xicrinha jogando o açúcar, né, polvilhando, e chacoalho para tirar todo o excesso. Então, essa bacia aqui eu deixo somente para os churros. Peguei também mais uma bacia aqui que de repente você quer deixar o seu recheio pronto um dia antes. Então, você pode triturar, né, a mussarela e o presunto e já deixar o recheio pronto um dia antes. Aí você precisa de uma tigela que tenha tampa para você guardar dentro da sua geladeira. Então, daí você já deixa pronto o recheio e tampa muito bem e leva para a geladeira, deixa pronto. No dia seguinte, você só faz a massa, seu recheio já vai estar pronto. Eu separei aqui algumas travessas para vocês verem. Peguei dessa daqui menor, que você também vai precisar, tá? Aqui a gente utiliza bastante dessas menorzinhas para fazer alguma coisa, gente. Às vezes até mesmo para, sabe quando você vai peneirar aqui a coxinha, por exemplo? Você pode estar utilizando uma travessa dessa, alguma coisa para te ajudar, tá? Então, umas duas dessas daqui você sempre acaba utilizando. Ou de repente, você pode até utilizar, vou mostrar aqui para vocês, antigamente nós utilizávamos dessas travessas aqui para congelar os salgados. E aí a gente empilhava dentro do freezer. Ficava assim, ó. Deixa eu pegar aqui, gente. Ó. Empilhava uma em cima da outra desta maneira. E ia até em cima do freezer, né? Para congelar os salgados. Cada bandeja dessa daqui cabiam 100 salgadinhos de 20 gramas. Aqui a gente só trabalha com salgados de 20 gramas. Então, eu peguei essas duas opções para vocês verem. Esta daqui, que a gente utiliza ela no nosso ultracongelador. A gente utiliza quanto desta de plástico, quanto desta daqui de alumínio. Só que esta de alumínio não dá para você empilhar dentro do freezer, né? Essa daqui eu utilizo somente no ultracongelador. Já essas daqui não, você pode empilhar uma em cima da outra no freezer. Essas travessas é muito boa, gente. Eu utilizava, eu já tinha, né? Antes de ter o ultracongelador, eu já tinha desta travessa. Eu utilizava dentro dos meus freezers para congelar.
De primeiro era essa. Daí depois a gente deu um upgrade e compramos desta. E depois a gente comprou o ultracongelador e veio mais dessas daqui. Daí eu acabei vendendo as minhas antigas e fiquei só com essa que é do ultracongelador, porque as minhas antigas não cabiam dentro do ultra. As minhas antigas eram maiores aqui, o que era muito bom porque cabiam mais salgados. Essas daqui do ultracongelador eu não posso encher muito, porque senão na hora que eu coloco uma em cima da outra, amassa o salgado, porque a altura dela aqui, ó, é menor. A minha outra que eu comprei do Mercado Livre era mais alta, então eu podia encher bem, que não corria o risco de amassar. Quantos salgados cabe dentro desta bandeja, Isadora? Essa daqui, gente, não cabe muito, porque como eu expliquei pra vocês, a altura dela é baixa. Aqui nessa daqui deve caber em torno de umas 150 coxinhas, por exemplo. A outra minha cabia em torno de 180 a 200 coxinhas. Por conta da altura, eu enchia bem e dava super certo. Então, deixei essas duas opções para vocês avaliarem aí o que é melhor para vocês em relação ao custo-benefício, né? Dar uma pesquisada no valor. Eu acho que essas daqui valem muito mais a pena, tá? Mas fica a critério de cada um aí pesquisar, ver o que é melhor. Esses utensílios que eu mostrei para vocês, gente, é importante quanto para quem tá trabalhando em casa, né? Vai começar em casa, quanto para quem vai abrir aí uma loja física na rua. São utensílios que você vai precisar, né, bastante no seu dia a dia. A única diferença é que a questão da empanadeira, quem vai investir em empanadeira ou não, porém, independente disso, você sempre vai utilizar esses utensílios no seu dia a dia, tá? É que de repente, se você vai empanar, né, com as mãos, aí você vai precisar se adaptar aqui com as tigelas. Às vezes você precisa de uma tigela a mais ou não. Você vai analisar aí como você vai querer empanar, porque cada um tem um jeito de empanar, né? Agora vamos falar das embalagens, porque você precisa, depois que você produziu os salgados, você precisa das embalagens, né? Essas duas embalagens que eu separei aqui são as embalagens que eu utilizo para guardar os salgados já congelados. Eu tenho esta embalagem que eu consigo aqui embalar até 100 salgados de 20 gramas, tá bom? Aí a gente embala, dá um nozinho aqui em cima, coloca a etiquetinha. E eu tenho também esta embalagem que eu consigo armazenar até 75 salgados de 20 gramas. Aqui eu tenho 50, mas o saquinho comporta até 75. Bom, gente, eu fui ver as medidas ali do saquinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui que cabem até 100 salgados de 20 gramas, ele é 30 por 40, espessura 0,06, tá bom? Então, esse é o modelo de 100. Esse daqui que eu mostrei pra vocês, o nosso acabou. Esse daqui já tá todo rasgado, vai pro lixo. A gente utiliza ele pra colocar todos os saquinhos dentro. Mas esse daqui, o Danilo tava falando pra mim que é 25 por 35. E desta vez, a gente encontrou só deste menorzinho, que daí esse daqui eu acho que só cabe 50 salgados mesmo. Esse daqui é 20 por 30, tá bom? Ele é um pouco menor, daí esse daqui não cabe 75 salgados, ele cabe no máximo 50 mesmo, tá? Então, marquem aí no caderninho as medidas, caso você se interessou, ou entra no link que eu deixo na descrição do vídeo, que eu deixei marcado lá para quem quer comprar pelo Mercado Livre, tá bom? Aí eu já deixo o link na descrição do vídeo para quem se interessar em comprar. Depois, fora as embalagens dos salgados congelados, tem as embalagens do delivery. Aqui a gente utiliza essas caixinhas super mimosa, que na verdade ela é uma maleta. Deixa eu arrumar ela aqui para vocês verem. Ela fica exatamente desta maneira. Essa daqui é de tamanho P e eu tenho também a de tamanho M. Essas caixinhas, elas são da Perpax. Eu compro já faz alguns anos, tá? Ela é muito bonitinha. Essa caixinha de tamanho P, ela cabe até 25 salgados de 20 gramas confortavelmente. Lembrando, gente, se você quer saber, que tem 10 centímetros de altura, 20...
Isso você pode também entrar no link que eu deixo na descrição do vídeo e entrar diretamente na loja da Perpax, que eles deixam as fotos com todas as medidas. Então essa daqui é de tamanho P, eu utilizo também a de tamanho M. A de tamanho M eu coloco de 30 até 50 salgados fritos. 30 salgados aqui fica bem folgado, tá, gente? 40, 50 salgados fica mais bonito, assim, quando você abre a caixa. Só que eu estava antes mandando 30 salgados de 20 gramas dentro dessa caixa, só que os clientes estavam reclamando, porque na hora de fechar aqui, ficava muito cheio, e daí na hora de fechar a caixinha, acabava amassando os salgados. Daí o pessoal começou a reclamar, então eu acabei passando para essa daqui, tá? Utilizando este modelo aqui, M. E depois eu utilizo essa quadradinha, que ela abre desta maneira, que é da Perpax também. Não me lembro a medida, mas aqui cabem, né, de 50 até 75 salgados de 20 gramas, bem justo, 75 salgados, tá, gente? Às vezes eu mando aqui, ou às vezes eu divido, coloco, né, 60 salgados aqui, que vai bem confortável, 60 salgados aqui, e os outros 15 eu mando em outra caixinha. Depende muito do sabor que o cliente pede. Se ele pede, tipo assim, 3 sabores, nos 75 salgados ele pede 3 tipos de sabores, sendo 25 de cada, aí é tranquilo pôr aqui nessa caixa. Mas se ele pede 10 coxinha, 10 quibe, 10 bolinha, 10 risoles, 10, 10, 10, fica difícil de organizar dentro da caixa, vira uma bagunça. Porque eu gosto de ir organizando por sabor. Então, daí eu acabo mandando 60 aqui e 15 em outra caixinha, tá bom? Mas é isso. Até 60 salgados de 20 gramas fica confortável. Depois disso, cabe, mas fica mais apertado. Você tem que tomar cuidado para não amassar quando você vai fechar a caixa, tá bom? E, por último, essa é a caixa de tamanho G, que a gente utiliza personalizada com o nosso logo. Ela é 30 por 30. Esta caixa aqui eu não indico, vou mostrar para vocês o porquê. Estão vendo? Esta é a minha caixa personalizada. Era para ser assim, todas bonitinhas. Mas no meio das bonitinhas, vem umas toda fininha. Tá vendo? Tá vendo, ó? Aqui, descolando. Eu acho que deve ter molhado, alguma coisa assim, encostou em alguma coisa úmida, mas na maioria das vezes, ó, vem toda com um degradê de cores, assim, feia, manchada, sabe? Dá a impressão que colocou muita tinta em um lugar só, não sei. Por isso, eu não indico, tá, gente? São diversas caixas. Normalmente eles colocam as bonitinhas por cima e no meio do pacote colocam umas assim toda feiosa. Então, por isso, eu não indico o fornecedor. Junto com essas embalagens, eu mando elas dentro de um papel craft. Esta caixinha de tamanho P, eu mando dentro deste papel craft que tem esta medida. Então, se você tiver interesse, neste momento você vai tirar um print ou anotar no seu caderninho aí para você saber qual é a medida quando você for comprar. Agora, já a caixa de tamanho M, eu utilizo este papel craft, que tem essas medidas. Mesma coisa, você vai tirar, só não dá pra ver direitinho aqui, gente, não sei se é 20, eu acho que é 20, pelo tamanho que eu tô vendo aqui. E eu acho que é 20 por 30, a medida do papel craft. Mesma coisa, tire foto aí. Outra coisa que você pode fazer, comprou a caixa, vai com a caixa até a casa de embalagens e faça o teste. Foi o que a gente fez, tá bom? Levei a caixinha montadinha. Normalmente eles sempre deixam lá, né, uma folha craft lá para você pegar, ver como que é o tamanho. E aí eu fui abrir o craft, coloquei a caixinha dentro e vi qual era o tamanho ideal, tá bom? Então, já fica aí a dica para vocês. Agora, esta caixinha quadrada não precisa de folha anti-gordura, porque ela tem um tratamento diferenciado, tá? Um toque diferente aqui no fundo da caixa, o que não transfere gordura, tá? Então, na própria
fabricação do produto já tem ali uma proteção do lado de dentro que é anti-gordura, não transfere. Então não tem necessidade de você colocar folha anti-gordura. Já a minha caixa personalizada, esta sim eu coloco o papel anti-gordura, que também é da Perpax. Esta folha aqui, gente, é a melhor que existe, tá? Não, eu nunca vi outra igual que segura gordura de salgado, gente. Vocês podem fazer o teste aí, compra uma caixinha de 500 folhas, faça o teste. É perfeita essa folha aqui anti-gordura. Não transfere gordura, gente. É muito top mesmo. Eu sei lá, eu acho que é seda pura. Não sei, gente. É muito boa, vale a pena. Ela é mais cara do que uma tradicional aí que você vai comprar, né, em lojas de embalagens, mas de fato ela é diferenciada. Só mostrando aqui pra vocês, gente, tem esta outra opção também de embalagem, né, que muita gente utiliza, porque ela, de fato, é bem mais econômica, mas vocês concordam comigo que a diferença, gente, é gritante? Eu recebo muitas mensagens, avaliações no iFood em relação à embalagem. Que a embalagem é muito linda, muito delicada, uma belezinha. A pessoa se encanta pela embalagem, gente, porque é uma maletinha. Então é muito fofa. Essa daqui eu utilizo mais para quando o cliente pede... Lembra que eu falei pra vocês? 75 salgados, sendo 60 salgados tipo coxinha e 15 churros. Aí eu mando os 15 churros nessa embalagem menorzinha que é mais em conta, tá? Então, assim, uma embalagem dessa, se eu não me engano, a gente paga R$1,30. Essa daqui deve custar 35 centavos a unidade. Tem uma diferença gritante de valor, mas também tem uma diferença gritante de apresentação de embalagem. Estão vendo a diferença, gente? A impressão que causa? Mas também, assim, nada de errado, né? Em quem quer utilizar estas embalagens. Eu utilizo aqui, gente, como eu expliquei pra vocês, principalmente na questão dos churros mesmo, pra não ficar tão caro, né, a quantidade de embalagens, porque essas daqui são bem mais caras. Mas a gente sabe que o impacto é diferente. Agora, fora todo esse investimento de equipamentos que vocês têm que investir, gente, também tem o investimento de insumos, né? Que daí você precisa se organizar também, ter uma grana para fazer esse investimento nos insumos, que você vai ter que comprar muita coisa. É farinha de trigo, farinha de rosca, farinha de quibe, mussarela, presunto, se você vai ter o delivery, né? Precisa de refrigerante, são muitos, né? Calabresa, milho. Você precisa definir aí quais serão os sabores, né, que você vai ter no seu cardápio. Para quem está iniciando, eu não indico você ter um leque muito grande ali de opções de sabores, de salgados, porque você vai se perder durante o processo de produção. Então, primeiro começa com os tradicionais: coxinha, bolinha de queijo, presunto e queijo, quibe, e aí você define de repente mais 2 tipos de sabores diferenciado que o pessoal aí da sua cidade gosta. Deixa rodar com essas 6 opções de salgados até você se adaptar com o negócio, para depois sim, aos poucos, você ir lançando novos sabores. Então depois de um tempo você vem com um lançamento, né? Daí você pode no Instagram, novo lançamento, salgado X, né? E assim aos poucos você vai acrescentando mais opções de sabores para você não se perder no início. Aqui na nossa fábrica nós temos 12 tipos de salgados e vocês veem a loucura que é, né, gente? Sempre algum tipo de sabor tá sempre no berro, no desespero que vai acabar. Então, para você não se desesperar e passar por essa situação, vai aos poucos, até você se sentir mais firme e seguro para acrescentar mais opções de sabores. Outro detalhe, questões de higiene, né? Então aqui a gente utiliza luvas, touca, às vezes tem alguém gripado, aí a gente tem aqui, por exemplo, máscara pro dia que alguém tá ruim, né? Espirrando, com alergia, alguma coisa, a gente tem máscara, o investimento com produtos de limpeza, tudo para empresa, né, gente? Tudo específico voltado para empresa. Então são muitas coisas, são bastante detalhes que você vai ter que ir colocando aí, anotando no caderno. Aqui eu mostrei o bruto mesmo para você começar
a produção dos salgados, tá bom? Outro detalhe que faltou eu mostrar pra vocês é a fritadeira, que agora eu vou lá pra fora mostrar. Eu já estava até me esquecendo desse cantinho, na verdade, gente. Deixei por último e tava me esquecendo. Hoje, aqui, nós temos esta fritadeira da Metal Cubas, 8.000 watts, tá bom? Zona fria, 15 litros. O tanque dela é até o chão, tá? Aí, nós temos o escorredor, uma peneira, vou te explicar aqui, ó, pra quem nunca viu, tá assistindo o vídeo pela primeira vez, não me conhece ainda, não conhece os vídeos de rotinas no delivery, na produção. Aqui, nesse cantinho de fritura, eu tenho 2 mesas pra me auxiliar. Como que funciona o processo? Fica aqui esta bandeja, onde eu pego o pacotinho de salgados, coloco os salgados aqui do lado. Eu sempre utilizo essas luvas aqui, que ela é muito boa, sabe? Ela não gruda na mão. E eu não gosto de pegar os salgados com a mão, gente. Não me sinto confortável. Fica aquele monte de farinha de rosca na mão e começa a me incomodar aquilo. E aí, aqui, abri o saquinho de salgado, vou contabilizar os salgados dentro do cesto. Cada cesto eu coloco 25 unidades de salgados de 20 gramas, tá? Então, tirei o salgado daqui, contabilizei aqui. Daqui, vem pra fritadeira. Fritei os salgados, eu jogo aqui na peneira, os 25 salgados, vou peneirar e normalmente aqui ao lado já fica a embalagem para mim jogar os salgados já frito. E neste outro cantinho aqui já fica tudo que eu utilizo para finalizar este pedido. Então, quando o cliente pede ketchup, canetas, o lacre para fechar as caixas, grampeadores, tem 2 aqui, né? Porque sempre um dá pau, acaba o grampo e aí fica aquele desespero. Então, fica os 2 aqui. Saquinho, isso daqui, às vezes eu coloco ketchup dentro quando o cliente compra só 100 salgados. Como que eu vou enviar o ketchup, né? E aí ele pede ketchup. Então, eu coloco o ketchup dentro do saquinho e deixo grudadinho junto com a caixa dos 100 salgados. Aqui em cima também eu já deixo as embalagens, ó, as caixinhas que eu mostrei pra vocês. Caixinha P e M, que tem a maior rotatividade dentro do delivery. Papel craft, mas aqui embaixo também eu estou deixando, ó, de reserva já a caixinha quadrada, a caixinha G, que cabe até 100 salgados. A bolsa bag pra deixar aqui, sabe? Quando você finaliza o pedido, o motoboy não chegou ainda, eu coloco aqui dentro. Já deixo algumas reservas aqui e óleo, tá? Então, este é o meu cantinho de fritura. Isadora, tô começando agora em casa, precisa de uma fritadeira dessa? Não, você não precisa de uma fritadeira dessa para quem tá começando agora em casa. Até algum tempo atrás, a gente sempre utilizou tacho, tá? O tacho você consegue fritar em torno aí de 30 salgados por vez. E aí eu deixava o tacho aqui, ó, em cima da mesa e fazia o mesmo processo, tá? Com o restante. E depois de um tempo que a gente adquiriu este equipamento. Agora você que vai abrir loja física na rua, você sim precisa de um equipamento desse. Às vezes até 2, tá bom? Aí você vai sentir a necessidade. Começou com um, viu que não dá conta, já pega outra fritadeira. De repente, você pode ter uma elétrica e uma a gás, tá bom? Eu faria isso. Em uma loja física, eu colocaria 2 tipos de fritadeira, elétrica e a gás. A gás para fritar pedidos maiores, né? E a elétrica, de repente, ficaria pro iFood, que são pedidos menores, às vezes, né? O iFood também entra de 100 em 100, mas é tranquilo. Já a gás, né? De repente acabou a energia, alguma coisa assim, você também não fica na mão. Esses 2 equipamentos aqui, ó, são importantes e eu utilizo bastante. E é essencial para quem tá começando, tá, gente? Eu vejo que a maioria das pessoas que tem dificuldade com fritura, porque não tem esses equipamentos para auxiliar. Um cronômetro para marcar ali o tempo de fritura, trabalho em um tempo de 2 minutos, e um termômetro para medir ali a temperatura do óleo, tá? Porque o termostato, ele marca uma coisa, mas na hora que você vai medir, é outra coisa, tá bom, gente? Então, precisa desses 2 equipamentos aqui para te auxiliar, são muito importantes.
Ah, Isadora, mas eu vou comprar o tacho. Preciso também? Precisa, gente. Precisa dos dois equipamentos para te auxiliar. Muita gente fica, né, na dúvida desta fritadeira. Ai, tem que ser essa marca? Não, não precisa ser esta marca em específico. Entra aí, Moisés! Você pode pesquisar outra marca da sua preferência. Ela é a mais conhecida devido ali à retomada de temperatura dela, que é muito rápido, gente. É muito rápido, é muito boa em relação a isso. Então, por isso que o pessoal gosta muito da Metal Cubas, mas de repente para você, no momento, Isadora, eu acho que o investimento dessa fritadeira, eu acho que tá em 2.200 aproximadamente, gente. Se eu não me engano, é por volta disso. É um investimento alto, né? Mas para você que vai ter loja física, é importante, tá? Não tem muito o que negociar. Agora, para você que tá começando em casa, não tem necessidade de você fazer um investimento tão alto em uma fritadeira dessa para iniciar. Um tacho ali de R$400 vai te servir muito bem e eu adoro tacho, gente. Eu gosto muito porque a temperatura do tacho é muito mais potente, só que o tacho você tem que estar lavando sempre. Já essa fritadeira aqui, eu lavo ela uma vez por semana, tá bom? Faço a limpeza dela uma vez por semana. Então, uma vez na semana eu lavo, coloco o óleo limpo. Na semana que vem, eu coo o óleo dela, lavo ela e reaproveito o mesmo óleo. Daí, na próxima quinzena, eu vou descartar o óleo, fazer a limpeza novamente e começar tudo de novo o processo. Gente, precisei dar uma pausa aqui, mas voltando... eu espero ter explicado tudo pra vocês, eu espero não ter me esquecido de nada, gente. Eu fiquei à tarde aqui pensando e colocando as coisas em cima da mesa, em tudo que a gente utiliza, sabe, bastante no dia a dia durante a produção dos salgados. Eu espero ter esclarecido todas as dúvidas, né? Eu preferi vir mostrar cada equipamento do que apenas falar pra vocês, né? Porque daí fica mais fácil da pessoa visualizar, entender. Peguem um caderno, gente, e anota tudo no caderno, tudo que eu mostrei aqui, para vocês depois irem fazendo um checklist. Pode acontecer, sim, no decorrer do caminho, você precisar comprar algo a mais, né? De repente você vai fazer alguma coisa diferente, algum outro tipo de salgado ou alguma outra técnica, como eu falei para vocês em relação ao frango, né? Alguns cozinham, outros não, cada um faz de um jeito, então... Vai com um caderno, pesquisa ali quais são os sabores de salgados que você quer fazer, como eles são feitos, para vocês terem uma noção se tá faltando alguma coisa a mais e vocês acrescentarem, tá? Então, esse foi o básico para vocês iniciarem, quanto quem vai começar dentro de casa, quanto quem vai investir forte aí, né, montando uma loja física. É lógico que a loja física, gente, vai englobar muito mais coisas, né? Uma mesa para a equipe sentar, almoçar, um micro-ondas, uma geladeira para a equipe guardar ali o almoço. Outras coisas a mais que você tem que pensar, é bastante coisa. Aqui eu mostrei o que você usa no dia a dia, né, para produção dos salgados, armazenamento dos salgados, modeladora para modelar os salgados, né? Então eu fui nessa linha mostrando os principais itens e equipamentos que você vai precisar aí para a produção dos salgados. Agora, já em relação à estrutura de uma loja, você vai precisar de muito mais coisas, como eu falei para vocês, né? Balcão de atendimento, a geladeira expositora, precisa ter uma lá fora para o cliente ver, como eu expliquei, precisa ter lá dentro para armazenar as coisas da produção, outra geladeira para a equipe guardar, de repente, né, o almoço deles, essas coisas. Então, é isso, gente. Tem outras coisas que eu poderia falar, mas eu já vi que o vídeo ficou imenso, gente. Então, assim, o que vocês gostariam? Ah, Isadora, eu queria saber mais sobre o iFood, sobre os sistemas que você utiliza. Não sei, o que vocês gostariam de saber a mais para quem está iniciando aí ou para quem já está no ramo, de repente quer trocar, né? Tem alguma dúvida? Deixa nos comentários que eu posso vir em um próximo vídeo falar especificamente sobre isso para vocês.
Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado para quem acompanhou, assistiu este vídeo até aqui. Quem assistiu este vídeo até aqui é porque de fato está buscando informação, tá? Precisa de ajuda. Então, parabéns, você já começou certo. Gente, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.